Existe uma mensagem que praticamente desapareceu dos púlpitos. Uma verdade que já foi o centro da pregação cristã, mas que hoje é evitada, silenciada e ignorada. Porque ela confronta. Porque ela expõe. Porque ela não deixa ninguém confortável. E o mais assustador, essa mensagem é justamente o coração do Evangelho. É o que Jesus pregava, o que os apóstolos anunciaram com coragem, o que incendiava corações, quebrava cadeias e trazia salvação real. Mas hoje, ela sumiu. Foi empurrada para fora dos altares, substituída por discursos leves, por promessas motivacionais, por um evangelho que agrada aos ouvidos, mas que não transforma o coração. Essa mensagem não é popular. Ela não promete bênçãos imediatas, não alimenta o ego, não passa a mão na cabeça de ninguém. Ao contrário, ela arranca as máscaras, revela o estado real da alma, mostra o que muitos querem esconder. Por isso, foi silenciada, porque ela fala de pecado. Sim, o pecado. Aquilo que hoje é tratado como detalhe, como fraqueza humana, como algo natural e inevitável. Nas entrelinhas, muitos pastores já nem o chamam mais de pecado, preferem erro, desvio, imperfeição. Mas Deus nunca mudou o nome, e essa mensagem continua viva na boca do céu, mesmo que a terra tenha feito de tudo para apagá-la. O que estamos vivendo é um apagão espiritual, provocado por um silêncio covarde, porque quando a igreja para de falar sobre o pecado, ela deixa de ser igreja. Ela vira palco, vira empresa, vira clube social. Mas não é mais a casa de Deus. Essa mensagem que sumiu fala de arrependimento, de cruz, de renúncia, de negar a si mesmo, de nascer de novo. Mas quem quer ouvir isso? Quem quer ser confrontado com seus próprios vícios secretos? Quem quer encarar de frente os pecados que já se tornaram parte da rotina? É mais fácil ignorar. É mais fácil trocar o evangelho verdadeiro por frases de efeito, por uma fé confortável, domesticada, moldada para agradar e não para salvar. Só que essa troca tem um preço altíssimo, a ausência de Deus. Porque Deus não habita em meio à mentira. Ele não compactua com a omissão. Ele não se move onde o pecado é tolerado e a verdade é escondida. O Espírito Santo não atua onde a cruz é esquecida. O resultado é claro: igrejas cheias de gente vazia, cultos animados, mas sem transformação, louvores bonitos, mas sem quebrantamento, sermões eloquentes, mas que não tocam o Espírito. Porque a mensagem foi removida, a essência foi trocada. Mas ela ainda vive, ela ainda ecoa, e hoje você vai ouvi-la de novo, sem maquiagem, sem filtro, sem medo. Prepare-se. O que vem a seguir não é fácil de ouvir, mas pode ser exatamente o que sua alma está clamando para finalmente despertar. O que fizeram com a mensagem da cruz foi um assassinato lento e calculado. Foram arrancando pedaço por pedaço até restar apenas uma sombra pálida do que um dia foi o Evangelho. Tiraram o sangue, tiraram o confronto, tiraram o juízo e deixaram só aquilo que agrada: promessas, recompensas, vitórias. Como se o céu pudesse ser comprado por aplausos e boa aparência. A verdade é que essa geração, em grande parte, não quer salvação, quer alívio, não quer ser liberta do pecado, quer apenas se sentir bem enquanto continua nele. Por isso, o púlpito foi ajustado. Por isso, as mensagens foram suavizadas. Por isso, o nome de Jesus foi transformado num slogan religioso, usado para vender sonhos, projetos, campanhas, mas não mais para chamar ao arrependimento. E o pecado então se espalhou, silencioso, aceito, batizado com outros nomes. Escondido atrás de uma roupagem religiosa, ele foi se tornando parte da liturgia. Já não causa mais dor, já não gera mais vergonha, já não leva mais ninguém às lágrimas. Mas Deus continua chamando de pecado aquilo que sempre chamou. Mentira ainda é mentira, adultério ainda é adultério, orgulho ainda é abominação, vaidade ainda é engano, rancor ainda é prisão. E viver na prática dessas coisas, mesmo frequentando uma igreja, continua sendo caminho de morte.
O problema é que muitos já não sentem mais nada. Já não sentem mais o peso da culpa. Já não se incomodam em viver uma vida dividida entre o altar e o pecado secreto. Se acostumaram com a frieza, com a máscara, com a performance de fé que não passa de encenação. Mas há um motivo para esse vazio. O céu está em silêncio porque o altar está contaminado, porque a mensagem foi silenciada, porque a cruz foi empurrada para os bastidores, porque o pecado virou tabu até dentro da igreja. E essa ausência da verdade não gera liberdade, gera escravidão, porque onde o evangelho é mutilado, a alma é acorrentada. Onde o pecado é tolerado, o espírito se retira. Onde há conveniência, não há presença. É por isso que tantos vivem um cristianismo frustrado, porque foram alimentados com um evangelho sem espinho, sem peso, sem renúncia, e agora se perguntam por que estão tão longe de Deus. Porque ninguém lhes disse a verdade. Ninguém os avisou que sem arrependimento não há salvação. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A mensagem que sumiu é a única que salva, e quando ela retorna, como está retornando agora, ela vem como espada. Ela separa, ela revela, ela ilumina os cantos escuros da alma, não para condenar, mas para libertar. Porque o verdadeiro evangelho nunca foi sobre conforto, foi sobre confronto. E o confronto é o primeiro passo para a cura. Se você ainda consegue ouvir essa mensagem e sentir incômodo, isso é sinal de que Deus ainda está te chamando. Porque muitos já perderam até a sensibilidade. Se tornaram tão acostumados com um evangelho diluído que, quando ouvem a verdade, reagem com rejeição, como se fosse exagero, fanatismo, peso desnecessário. Mas não é. É vida, é luz, é salvação. A ausência da pregação sobre o pecado não é apenas um erro teológico, é um desastre espiritual. Quando os púlpitos se calam, o inferno fala. Quando os líderes se omitem, as trevas ganham espaço. Quando o povo não é confrontado, ele não é curado. E é por isso que há tanta gente dentro das igrejas hoje, ferida, fria, confusa, vivendo uma fé mecânica, sem frutos, sem quebrantamento. Não dá mais para ignorar. O preço do silêncio está alto demais. O Espírito Santo não habita em meio à mentira. E quando a verdade é ocultada, o Espírito se entristece. E quando ele se entristece, a presença vai embora. O culto vira evento. A palavra vira discurso. A oração vira rito. A adoração vira performance. E Deus se cala. É por isso que muitos estão gritando, orando, clamando e não obtêm resposta. Porque o arrependimento foi tirado da equação. Porque estão tentando acessar o céu sem cruz, sem renúncia, sem quebrantamento. Querem a bênção, mas não querem o confronto. Querem o consolo, mas não suportam a correção. Mas Deus não pode ser acessado pela força de vontade, nem por fórmulas religiosas. Ele só se manifesta onde há verdade. Ele só visita o altar onde há sinceridade. Ele só restaura o coração que se quebra diante dele. E é por isso que essa mensagem, a que sumiu dos púlpitos, precisa voltar com urgência. Porque sem ela, não há salvação. Sem ela, não há regeneração. Sem ela, não há cristianismo. Pode haver multidão, movimento, fama, mas não há vida. Você quer saber por que muitos não conseguem se libertar de vícios, traumas e prisões espirituais, mesmo estando há anos na igreja? Porque não foram confrontados com a verdade que fere para curar. Porque lhes prometeram vitória sem guerra, paz sem arrependimento, céu sem santificação. Essa geração precisa ouvir de novo o que muitos já não têm coragem de dizer. O pecado mata. Ele separa o homem de Deus. Ele contamina tudo. Ele destrói a alma por dentro. E não existe solução sem confissão. Não existe perdão sem confronto. Não existe milagre sem quebrantamento. Você pode ter crescido ouvindo palavras doces. Pode ter se acostumado com um Deus que só consola, mas que nunca corrige. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Escritura é justo, é santo, e ele disciplina os que ama. Ele não negocia com o pecado. Ele o destrói. E se essa verdade estiver te incomodando, agradeça,
porque significa que ainda há vida dentro de você. A maioria das igrejas hoje está preocupada em não perder membros, em manter os bancos cheios, o sistema girando, as ofertas entrando, mas esquecem que o objetivo do Evangelho nunca foi agradar o pecador, foi transformá-lo. E para isso acontecer, ele precisa primeiro ser confrontado. Cristo nunca prometeu conforto, ele prometeu cruz. Ele não disse, venham e sintam-se bem. Ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas essa parte desapareceu das pregações modernas. Tiraram a cruz do centro e colocaram o ego. O púlpito virou palco, o arrependimento virou tabu, a santidade virou legalismo e o pecado virou detalhe. Só que o céu não se impressiona com multidões. Deus não se move por número, mas por verdade. Ele se manifesta onde há coração quebrantado, onde há sede pela justiça, onde há temor. E o problema é que muitos perderam o temor. Se acostumaram com o pecado disfarçado de liberdade, com a frouxidão disfarçada de graça, com a indiferença disfarçada de maturidade. Você quer saber por que muitos cultos hoje parecem vazios, mesmo com tanta tecnologia, tanta música, tanto recurso? Porque falta o essencial, a presença. E a presença não vem onde há fingimento. O Espírito Santo não é atraído por performances, mas por verdade. Ele não se move onde há aparência de piedade, mas onde há rendição verdadeira. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Tem gente cantando, pregando, liderando e ao mesmo tempo morrendo por dentro. Porque perderam o temor, mas continuam agindo como se tudo estivesse bem. Continuam sorrindo, levantando as mãos, citando versículos. Mas por dentro estão secos, vazios, cansados. A alma está gritando por socorro, mas o orgulho não deixa ninguém perceber. Porque admitir que está em pecado, que esfriou, que se perdeu, exige coragem. E coragem é o que mais falta hoje. Muitos preferem manter a imagem, sustentar a aparência, esconder o caos interior. Tudo para não perder posição, para não decepcionar os outros, para não parecer fraco. Mas é justamente quando você se mostra fraco que Deus pode ser forte em você. Quando você se entrega, quando confessa, quando rasga o peito diante de Deus e diz, Senhor, eu preciso ser restaurado, aí sim a presença volta. Aí sim o Espírito se move. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Essa é a mensagem que sumiu dos púlpitos. Não porque ela é difícil de entender, mas porque é difícil de aceitar. Ela incomoda, ela expõe, ela tira as máscaras. E muita gente prefere viver com a máscara do que encarar a verdade. Mas a pergunta é, até quando? Quando o Evangelho é mutilado, a alma do cristianismo se enfraquece. A igreja perde sua força, sua autoridade e sua luz no mundo. O que era para ser salvação se torna rotina vazia, cerimônia sem poder, palavra sem transformação. O que era para ser o caminho da vida se torna uma estrada perigosa para a perdição. A ausência da pregação do pecado não é um detalhe pequeno. É a raiz de muitos males que corroem a igreja hoje. É por causa dessa omissão que tantos cristãos vivem uma fé superficial, desprovida de verdadeira intimidade com Deus. Eles seguem regras, frequentam cultos, mas não conhecem a santidade que liberta, o arrependimento que renova, o confronto que cura. E o resultado é devastador. Uma geração que caminha para a condenação sem nem perceber, que troca a vida eterna por prazeres temporários, que se afoga em seus próprios vícios, mas continua a chamar a si mesma de crente, que se esconde atrás de sorrisos e palavras bonitas, mas cujo coração está longe do céu. Essa falta de sinceridade, essa covardia espiritual, cria um ciclo vicioso. Quanto menos se fala da necessidade do arrependimento, mais as pessoas se acomodam no pecado. Quanto mais o pecado é minimizado, mais ele domina a vida. Quanto mais a igreja aceita a aparência em vez da realidade, mais ela se afasta da verdadeira comunhão com Deus. E o pior
é que essa crise não é visível para muitos. A máscara funciona tão bem que esconde o vazio espiritual até de quem o carrega. Pessoas vivem em um estado de anestesia espiritual, sem sentir a dor da separação de Deus, sem perceber que estão perdendo a verdadeira essência da fé. Mas Deus está alerta. Ele não foi enganado. Ele sabe quem está fingindo e quem está buscando de verdade. Ele sabe quais corações estão endurecidos e quais estão quebrantados. E o que ele faz diante dessa situação? Ele chora, ele lamenta, ele chama ao arrependimento, porque o amor de Deus não desiste. Mesmo diante da hipocrisia e da frieza, ele estende a mão esperando que alguém responda, esperando que alguém diga: eu quero a verdade, eu quero a mudança. E quando esse alguém surge, o céu se alegra. Quando uma alma se rende, o inferno recua. Quando um coração se quebra, o Espírito Santo desce com poder. Mas o chamado é urgente. Não há tempo para mais máscaras, para mais fingimentos, para mais omissões. O evangelho verdadeiro precisa ser pregado. O pecado precisa ser denunciado. A cruz precisa voltar ao centro, porque só assim a igreja vai se levantar novamente, forte, santa e cheia do Espírito. Só assim o mover de Deus vai voltar a ser sentido, real e transformador. E essa é a missão de cada cristão que realmente deseja ver o reino de Deus avançar. Não aceitar mais o evangelho diluído, não se conformar com a superficialidade, não temer a verdade que liberta. Você está pronto para essa missão? Está disposto a abandonar a aparência e abraçar a autenticidade? Está preparado para ouvir a mensagem que muitos querem esconder, mas que Deus quer gritar? Se a sua resposta for sim, então prepare-se. Porque o próximo passo é o mais importante: entender como essa mensagem pode transformar sua vida e sua fé, trazendo um avivamento real, um renovo do Espírito Santo, uma revolução no seu coração. Não existe transformação verdadeira sem confronto. A verdadeira fé não cresce no terreno fértil da acomodação, mas na aridez do desafio e da correção. Deus não chama para uma vida de conforto, mas para uma caminhada de santidade, onde o pecado é combatido e a alma é lavada diariamente no sangue de Jesus. Quando você ouve a mensagem que sumiu dos púlpitos, sente uma inquietação no peito. Essa inquietação é o Espírito Santo trabalhando dentro de você. Ele está te chamando para sair da zona de conforto, para abandonar as desculpas e as meias-verdades, para encarar a verdade inteira, sem medo. Essa mensagem é um chamado para renunciar a tudo que te afasta de Deus, para deixar para trás os vícios que te aprisionam, as mentiras que você conta para si mesmo, as feridas que você insiste em não curar. É um convite para um recomeço radical, onde o Espírito Santo renova sua mente, seu coração, sua vida. Você não está sozinho nessa luta. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que enfrentaram essa verdade de frente, que abriram mão da aparência para buscar a essência, que não temeram ser chamados de radicais, fanáticos ou até rejeitados por causa da fé verdadeira. Moisés, Davi, Elias, Paulo, todos eles passaram por essa dor do confronto, pelo desafio de abandonar o velho para abraçar o novo. E todos eles foram usados poderosamente por Deus porque não se acomodaram, não fingiram, não esconderam o pecado. Hoje Deus te convida a seguir esses passos. Ele não quer que você viva uma fé de fachada, mas uma fé viva, intensa, que transforma e liberta. Ele quer que você seja um agente de mudança, alguém que leve essa mensagem que sumiu para dentro da sua família, da sua igreja, da sua comunidade. Mas para isso, é preciso coragem. Coragem para ser diferente, para ser verdadeiro, para ser autêntico. Coragem para quebrar paradigmas, enfrentar rejeições, abrir mão da aprovação humana e buscar só a aprovação divina. Essa coragem vem do Espírito Santo. E quanto mais você se rende a Ele, mais essa coragem cresce. Porque Ele não nos dá um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. E quando a igreja inteira despertar para essa coragem, quando cada cristão abraçar essa mensagem, o céu vai se abrir. O mover de Deus vai se manifestar de forma poderosa,
trazendo cura, libertação e avivamento como nunca antes visto. Não é um sonho distante, é uma realidade possível, mas só para quem aceita ouvir a verdade, por mais dura que ela seja. A rejeição dessa mensagem tão necessária não é algo sem consequências. Negar o chamado ao arrependimento, evitar o confronto com o pecado, preferir a aparência à verdade, tem um preço que muitos não querem pagar, mas que Deus cobra com justiça. Quando a igreja se cala diante do pecado, ela abre espaço para a morte espiritual. A frieza toma conta, os relacionamentos se deterioram, a fé se apaga e o diabo ganha terreno. Igrejas vazias por dentro, ainda que cheias de gente. Vidas marcadas por desesperança, apesar dos cultos e rituais. Ministérios que fracassam e corações que se perdem no caminho. Esse é o resultado inevitável de um evangelho mutilado, que não confronta, que não chama ao arrependimento. A ausência dessa mensagem causa um silêncio mortal, um silêncio que sufoca o espírito, que impede o mover de Deus, que condena almas, e o pior é que muitas vezes esse silêncio é celebrado como progresso, como tolerância, como maturidade. Mas na verdade é morte, é apatia espiritual, é a negação da própria essência do cristianismo. A Bíblia é clara, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Não tem como fugir disso. O pecado precisa ser enfrentado, precisa ser confessado, precisa ser deixado para trás. Se você está lendo isso e sente no seu coração uma voz que chama para longe da hipocrisia, da aparência, da mentira, não ignore. Essa é a voz do Espírito Santo, o chamado da vida. Não permita que o medo, o orgulho ou a preguiça te impeçam de responder. Não deixe que a comodidade te mantenha preso a um evangelho raso e sem poder. Não aceite menos do que a verdadeira comunhão com Deus, que vem através da verdade, do arrependimento e da fé genuína. O preço do silêncio pode ser alto demais para pagar, mas o preço da verdade é a liberdade, a vida e a paz que só Jesus oferece. Está na hora de decidir de que lado você quer estar. Estamos diante de um momento decisivo, um ponto de virada que pode mudar tudo em sua vida espiritual. A mensagem que sumiu dos púlpitos não é apenas uma palavra entre muitas. É a base do cristianismo verdadeiro, o chamado urgente que Jesus ainda faz para cada alma que deseja a salvação genuína. Este é o tempo para quebrar as correntes do fingimento, para rasgar as máscaras da hipocrisia e caminhar na verdade que liberta. A realidade é dura e é preciso coragem para enfrentá-la. Muitos que dizem crer, que frequentam igrejas, que até pregam, vivem longe da verdadeira experiência com Deus porque rejeitaram essa mensagem. Eles abraçaram um evangelho adulterado, confortável, que não confronta nem desafia, e como resultado perderam a unção, a paz e a transformação que só a cruz pode oferecer. Mas a boa notícia é que o Deus que chamou você não desiste. Ele não olha para suas falhas e decide abandoná-lo. Pelo contrário, ele oferece perdão, restauração e um novo começo. O convite está estendido para que você volte para ele de coração aberto, para que se renda sem reservas, para que se arrependa verdadeiramente e viva na liberdade do Espírito Santo. Não permita que o medo da mudança, a vergonha do passado ou a pressão da aparência te impeçam de dar esse passo. Deus quer transformar seu coração, sua mente, sua vida e sua caminhada com Ele. Ele quer renovar sua fé, reacender seu fogo e te usar como instrumento para reacender a chama do Evangelho verdadeiro em sua família, sua igreja e sua comunidade. Lembre-se, o verdadeiro cristianismo nunca foi sobre conveniência, mas sobre compromisso. Nunca foi sobre aparência, mas sobre autenticidade. Nunca foi sobre fachada, mas sobre coração quebrantado. A mensagem que sumiu dos púlpitos é um chamado à vida real, à santidade, ao arrependimento profundo e à fé que produz frutos eternos. Se você escolher abraçar essa verdade, prepare-se para enfrentar batalhas,
pois o inimigo não quer essa transformação. Mas saiba que a vitória já está garantida para aqueles que perseveram na verdade, que buscam a Deus com sinceridade e que não se escondem atrás de máscaras. Que esta seja a sua decisão hoje: viver um cristianismo verdadeiro, cheio do poder do Espírito Santo, uma fé que não se esconde, não se disfarça, mas brilha como luz no mundo. Que sua vida seja um testemunho da mensagem que voltou a ser pregada, a mensagem que nunca deveria ter desaparecido. Não deixe que essa mensagem se perca novamente. Seja parte da geração que a resgata, que a vive e que a passa adiante, para que muitos sejam despertados, libertos e transformados. Deus está te chamando. Você está pronto para responder?